Noite nos dá a alegria de trazer a mensagem para todos nós, que é o Paulo e a Maria Regina. Eles são do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, por gentileza. Hoje eles vão estar trazendo a mensagem da noite e a gente fica muito feliz por isso. Troca, né? Então, primeiro é o Paulo. Antes de passar a palavra para o Paulo, eu vou pedir a todos para que façamos juntos, então, a prece inicial. Meus queridos irmãos, vamos rogar ao Pai neste momento que nos dê equilíbrio, forças, coragem, determinação, para mais uma vez estarmos em sintonia com os teus ensinamentos, com tudo aquilo que Ele nos deixou, para que possamos cada vez mais, através do seu evangelho de amor, podemos, através dessa doutrina, nos equilibrarmos, buscar cada vez o melhor para nós e para os nossos irmãos. Que hoje possamos ter uma noite muito proveitosa. Abençoa, Senhor, a todos nós e também aos nossos queridos irmãos que por algum motivo não puderam vir, mas que nos acompanham via internet. Que todas as vibrações e as energias daqui emanadas também possam ser por eles recolhidas. Assim, em teu nome, em nome de todos os benfeitores espirituais desta casa abençoada tua e de Kardec, nós pedimos humildemente a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. E que assim seja. Muito obrigado. Antes de começar, eu queria agradecer ao Cássio. Também agradecer à Vânia, que é a responsável da casa. E para a gente também é uma honra estar aqui hoje. E nesse princípio, tem alguns motivos depois que a gente vai caminhar pelo processo, mas depois a gente pode explicar um pouco mais. E, em primeiro lugar, agradecer a Deus sobre todas as coisas e ao nosso Senhor Jesus Cristo que possa nos influenciar, nos inspirar, por intermédio dos bons espíritos que se encontram nessa casa. Assim, hoje a gente vai mais dividir uma ideia. Quando a gente foi convidado a se comunicar, ou se apresentar, ou comentar de algumas ideias, para a gente é mais uma divisão daquilo que a gente estudou do que qualquer outra coisa. Para a gente também, como a gente fala, né, como no passe, a absorção dos bons estudos e dos bons fluidos acabam passando pela gente como se fosse uma mangueira. A gente mangueira. O que vem do alto é um pouco diferente. A gente só se aproveita daquilo que passa pela gente. Mas o estudo também é muito, no meu conceito, é um caminho muito próximo. Até porque para chegar no ponto que a gente se encontra hoje, a gente teve que estudar bastante para poder formular a ideia, compilar a ideia, preparar essa ideia para poder apresentar para vocês. Até eu tinha alguns conceitos diferentes daquilo que eu tenho hoje, antes de fazer a palestra. Então é legal. Então assim, a gente vai dividir hoje isso com vocês. O conceito dessa conversa, ela veio num evangelho no lar, e antes disso a gente veio de um estudo que gerou algumas dúvidas em nós, que a gente acreditou que havia alguma coisa diferente. E o mote da palestra hoje, da conversa hoje, é inteligência, orgulho ou humildade. E a inteligência como sendo parte da nossa capacidade de raciocínio, da nossa capacidade de interlocução, da nossa maneira de conseguir se expressar mediante o mundo e também de absorver essas informações do mundo. Bem, e a Maria Regina depois vai comentar alguns outros caminhos e os porquês disso tudo. Mas quando a gente caminhou por esse processo,
eu queria entender, antes de mais nada, se essa inteligência, o que era, de que maneira que ela era formulada e quais eram os passos que isso foram o passo dado para que isso fosse entendido. Eu achava que o que nos separava dos animais era a inteligência. Muito claramente, muito claramente. Para mim era isso que separava os homens dos animais. E bem, eu vou chegar a um outro ponto em relação a isso, mas se a gente comentar e a gente começar a entender as origens da nossa inteligência, a gente volta aos nossos princípios mais básicos. Lembrando que foi Jesus quem nos instruiu e nos conduziu durante essa evolução. E caminhando nesse ponto de início, caminhando nesse ponto nesse conceito inicial, a gente volta primeiro ao conceito da palavra. Inteligência. Essa palavra inteligência é uma fração do grego que ela vem do intelligere. Então é de trazer para si a coleta de algo que você trouxe de fora. Então você começa a se abastecer para poder gerar uma massa crítica, para gerar algo diferente em você, para você poder externar isso para a sociedade ou você formular alguma ideia mais intensa em relação a isso. Bem, entendido o conceito da palavra, aí a gente vai agora para a evolução na ciência. Teve uma vez que o Divaldo falou assim, ciência, que ciência, essa ciência nova que a gente tem? É, essa ciência nova que a gente tem. A gente está falando de 1800, 1890, 1880, que começa a pensar como ciência a inteligência. Então é nova, é muito nova. Essa capacidade desses seres poderem imaginar e se organizar como seres pensantes, mas no conceito psicológico da palavra. E essa ciência, com toda essa evolução que teve, que também achava que a Terra era chata, né? Que a gente achava que não existiam outras fontes de luz afora do visível, e a gente começa a entender que existem mais fontes. E à medida que a gente se abastece mais de informação, mais a gente entende que a nossa ignorância vai caindo. Mas não deixa de ter. Mas a gente vai diminuindo essa ignorância. Bem, graças a Deus. E nesse contexto, a gente trabalhava depois disso, a gente tem um ponto de ruptura muito clássico do entendimento do que é inteligência em 1980. E é legal que quem gerou essa diferenciação tem um nome bem diferente. É Howard Gardner. Gardner de jardineiro. E esse jardineiro, pelo sobrenome bonito, trouxe a diferenciação de que a inteligência não era única, não era um ponto. Antigamente a gente tratava como inteligência só o coeficiente de inteligência. A capacidade que um ser tinha de fazer cálculos matemáticos ou lógica matemática e só. E hoje a gente consegue entender, graças a esse jardineiro bendito, que há algo diferente. E ele começa a trazer não só uma, mas 9 inteligências. Que cada ser precisa ser tratado de maneiras diferentes para que possa absorver melhor todo o ambiente de informação que a gente tem. Então, à medida que a gente vai dando passo na ciência, e não só aqui, tá? Esses passos que a ciência dá, não deixaram de ter, e à medida que a gente sempre tem, eu vou pedir licença para usar a lousa, e ela vira uma curva de ascensão contínua. Mas não só na psicologia, na ciência, na física, em todas as outras que a gente, na agronomia, que é o meu caso. Então, a gente começa a gerar um conjunto de conhecimentos exponenciais e que, graças a Deus, hoje a gente se encontra no mundo que a gente se encontra. Então, essa mudança acontece com o aval dos espíritos e a condução dos bons espíritos. E aí, se todos nós tivéssemos a mente aberta para poder permitir que os bons espíritos caminhassem com a gente, nos instruindo. Bem, a evolução da ciência também trouxe essa mesma luz a esse conhecimento psíquico. Então trouxe para a gente a capacidade que nós, seres humanos, também tínhamos inteligências de outras maneiras, não só de cálculo matemático. Mas mesmo tendo o cálculo matemático, as lógicas matemáticas como sendo origem, ou sendo primordial, esse
senhor Gardner, senhor jardineiro, que eu gosto muito de comentar, ele trouxe de novo essa separação entre lógica matemática, linguística, espacial, musical, intrapessoal, interpessoal, naturalista, sinestésica e existencial. Aí ele começa a trazer esse ser, que era muito simplificado, para ser algo mais complexo. E nessa complexidade, antes disso, também eu achava que o Neymar não era um cara muito inteligente no contexto, no conceito. E hoje eu entendo que ele é muito inteligente. Quando a gente começa a separar essas inteligências, a gente separa duas muito claras: a espacial e a sinestésica. A capacidade que esse ser tem de colocar uma bola onde ele quiser, não é todo mundo que tem. Então, como ele consegue se controlar, como ele consegue controlar o próprio corpo, como ele consegue se posicionar mediante as pressões que ele tem externas, ele consegue colocar aquilo que ele consegue colocar e gerar o que ele consegue gerar. Os músicos não eram tidos como super inteligentes. Eles eram bons, mas não eram conceitualmente trazidos como sendo superdotados matematicamente. E hoje a gente consegue entender dessa maneira. Da mesma maneira, antes eu não achava que político era muito inteligente. Hoje eu consigo entender que eles são extremamente inteligentes. Intrapessoalmente e interpessoalmente. Se você gastar 10 minutos ou 20 minutos conversando com um bom político, você sai apaixonado por ele. E bem, isso é bom. Bom se for bem usado. Mal se for mal usado. Então essas inteligências, a gente começa a pensar novas opções e novos entendimentos daquilo de conseguir compilar um ser mais completo. E o entendimento dessas pessoas serem superiores. E se essas pessoas são superiores, existem algumas obrigações para isso. Nada que Deus põe no mundo é banal. Nada que Deus põe no mundo é aleatório. E a gente começa a entender essas capacidades como sendo uma obrigação de cada ser de utilizar bem esse entendimento, essa inteligência. Bem, entendendo essas obrigações ainda, que depois a gente vai comentar até essa finalização, mas entendendo que esses seres se tornam mais complexos, e ao mesmo tempo também, eu acredito que vocês tenham imaginado que, poxa, será que esses animais também são? Esses animais também têm essa capacidade espacial? Tem. Esses animais também têm essa capacidade sinestésica? Tem. Esses animais começam a ter raciocínio lógico? Tem. Eles sabem onde guarda a comida? Sabem. Eles sabem o que vai acontecer? Eles sabem que tem que passar. Alguns cachorros que vivem na rua com mais tempo passam na faixa de segurança. E a gente não. E a gente começa a observar esses seres que caminham conosco. Eles começam a ter, ou na nossa opinião, eles já tinham, na verdade. A gente só consegue começar a classificar eles como sendo inteligentes. Aí você fala, poxa, então peraí, então não é a inteligência que separa eles da gente. Não, não é. Poxa, né? Ué, demora tanto para a gente chegar nessa situação. Agora, um outro ponto muito interessante é que, há muito tempo atrás, no Livro dos Espíritos, eu acho que é legal, essa grande... Antes disso tudo acontecer, tá? De separar, melhorar a inteligência, colocar melhor, separar, estudar. De novo, boas conduções geram bons resultados, né? Melhor condução do que o Livro dos Espíritos não tem, né? Nessa introdução do Livro dos Espíritos, ele comenta um ponto muito interessante. Ele fala aqui, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Bem, tudo bem. Isso até hoje, na luz da ciência atual, é exatamente isso. Finalmente, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência, aqui já começa a entender que já tem mais de uma e já está tudo bem e a gente está. Então, não só somos nós que temos essa inteligência. E de pensamento, a alma dotada também de um senso moral especial. Então, aqui no Livro dos Espíritos, ele começa a pincelar e a pontuar que é algo diferente no processo. Então, peraí, então não esquece a inteligência. Inteligência todo mundo tem.
vai ter em graus maiores ou menores, animais também vão ter e vão evoluir para isso de uma maneira distinta. Mas que começa a trazer dentro da humanidade algo distinto. E o entendimento dessa moral como algo distinto, há 2000 anos atrás, Jesus falou assim, não, agora eles estão prontos para a minha vinda. E há 2000 anos atrás, ele veio para usar agora esse senso moral especial. E de novo, trazendo para a evolução que nunca deixa de existir e nunca deixa de ser ferramenta divina, vem a aparecer agora na nossa evolução, nesse momento, que senso moral especial importante é. E nesse processo, a gente começa a entender que se a evolução é obrigatória, se a inteligência é fato necessário e conduzido para a evolução do homem, e que algo que separa dos animais é a moral, que não dá para desvincular a inteligência da moral na evolução do tempo, de símios para humanos, e que se siga. Se entendendo que a moral não dá para desvincular da inteligência, a inteligência é obrigatória, aí a gente começa a pensar, poxa, peraí. Outro início, para ajudar a gente a pensar nesse processo. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, pergunta o que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí a gente volta num outro ponto. Poxa, peraí, então se a inteligência suprema, desse crescimento em ascensão da inteligência humana, mas se ele, Deus, é suprema e causa primária de todas as coisas, aqui acho que é tendendo para o infinito, né? Acho não, tendendo para o infinito. Imagina a moral dele. Imagina os motivos morais das escolhas, os motivos morais de cada momento, os motivos morais da sequência das lógicas que acontecem na vida da gente. Aí a gente começa a pensar, fala assim, poxa, peraí, se a inteligência é suprema, se a moral não dá para desvincular, imagina a moral dele. Imagina se dá para questionar a moral do pai. Imagina se dá para questionar, pai, por que eu estou passando por isso? Poxa, peraí, para e olha para trás. Vamos ver o que a gente fez. E 90% do que a gente faz, que vive na Terra, é daqui, né? Não é de outras vidas. A gente começa a pensar, fala, poxa, peraí, para. O que eu estou fazendo? O que eu fiz de errado? Qual que é o caminho que eu tomei que me gerou isso? Aí começa a facilitar para a gente o nosso entendimento daquilo que é nosso. E não que é de fora, não que é externo. E começa a trazer na gente essa capacidade de poder pensar internamente. Essa evolução, que é de uma maneira indesvinculável da inteligência moral, também no capítulo 7 do Evangelho, ele comenta um ponto muito importante. Junto com esses processos, que a gente tem, a Maria Regina, de novo, pela segunda vez, vai comentar. Não, ela vai comentar, ela consegue comentar melhor do que eu. E junto com isso, aconteceram algumas coisas com a gente, sequencialmente, que voltaram a caminhar sempre nesse mesmo ponto. Inteligência, obrigação. Inteligência, obrigação. E no estudo, eu vou contar o mérito, mas não vou contar o fato. Mas dentro do estudo, a gente se questionou qual que era o objetivo do estudo. Qual que é o objetivo desse conjunto de informações, nesse número imenso de questões e perguntas que foram respondidas pela espiritualidade superior, e por quê? E que maneira? Qual que é a maneira que eu vou conseguir utilizar? E por que existe esse estudo para a gente poder fazer? E esse questionamento começou a martelar na gente. E quais são os efeitos que eu tenho levado para a minha casa e para a minha sociedade com as perguntas que eu tenho escutado, o que eu tenho lido, o que eu tenho discutido? Qual que é o objetivo do homem inteligente na Terra? Aí a gente começa a trabalhar todos os mesmos pontos, acabam combinando pela mesma coisa. Para que é tanta informação? Para onde você está levando essa informação que você recebeu?
Para onde você está colocando esses ensinamentos que foram dados a você? Essa joia, essa quantidade imensa de dados. Sendo essa joia tão importante, da mesma maneira as outras capacidades que os seres humanos recebem também. Dinheiro, família, inteligência, capacidade de opiniões, de opções, de espaço. Aí uma das... É engraçado que manda no final desse capítulo, ele comenta muito claramente que bom seria se os humanos, se os homens da Terra, tivessem a capacidade de se ligarem ao alto, de se posicionarem junto aos bons espíritos, que pudessem ser influenciados nesse momento da inteligência, assim como também nas suas outras capacidades. Mas por quê? Porque também o homem abusa dessa inteligência para N motivos, como abusa das suas outras capacidades também para N motivos. E grande maioria das vezes um motivo mais pessoal, um motivo mais egoísta, e não num motivo mais de âmbito mais social. E nesse contexto, ele comenta que nesse capítulo 7 tem um texto muito importante na missão do homem inteligente na Terra. E nesse ponto, ele menciona um jardim, de novo, nada acontece por acaso, né? Por acaso, nesse jardim, no capítulo 7, ele comenta que existem dois seres. O jardineiro mais antigo e depois o aprendiz. E de repente a gente de fora vê essa situação. O aprendiz e o mestre. O mestre pega e dá uma enxada para esse aprendiz. Para quem não conhece a enxada, acho que todo mundo conhece, mas é instrumento de capina. E quando a gente entrega uma ferramenta tão simples e tão antiga como essa, o que você espera que ele faça? Ele não começa a trabalhar? Começa a cavar, começa a limpar o lugar, começa a preparar o lugar. E de repente esse cara, que está com o título de aprendiz, levanta a enxada e machuca o instrutor. O que a gente espera que isso aconteça? Que nesse momento aconteça? Não era justo que ele saia do jardim? Que ele falou, meu amigo, aqui não era para você ter feito isso. E saia. Essa é a exemplificação do capítulo 7, que ele comenta do objetivo do homem inteligente na Terra. A ferramenta que foi dada, aqui no caso a enxada, é a inteligência. Como poderiam ser qualquer outras coisas. Mas nesse caso foi diretamente relacionado à inteligência. Aí nesse caso, que foi diretamente relacionado com a inteligência, comenta no final do capítulo que não é difícil de entender se os homens não entenderem a capacidade que têm e usarem bem as capacidades que lhe foram dadas, as ferramentas que lhe foram dadas, uma mão poderosa pode lhes tirar. Algo que foi dado. O que é do Pai, é do Pai. Por misericórdia divina, a gente recebe uma instrução, uma parte dessa capacidade, uma iluminação dessa capacidade, uma liberação dos espíritos para poder ter essa capacidade. Se a gente não usa bem, pode ser tirada. Não é difícil, em alguns momentos, a gente ver alguns seres que vêm à Terra sem essa inteligência. Do mesmo jeito que também vêm à Terra sem algumas outras opções. Longe de mim de querer mencionar ou querer julgar alguma coisa, até porque tem milhares de opções e de situações que isso podem ocorrer e podem influenciar positivamente ou negativamente. Mas não é difícil da gente começar a entender que se não usar bem, vai ser tirado. Qual que é o objetivo que foi dado a você? Qual é o objetivo que foi dado a você usar essa capacidade ímpar? Se esses políticos não tomarem a posição de cuidarem bem da terra, dos seres viventes que se encontram nela, amar as outras pessoas como Cristo nos amou e poderem trabalhar da mesma maneira, podem sofrer. Do mesmo jeito que essas pessoas extremamente inteligentes que fizeram, como a gente tem alguns casos em casa, de algumas histórias que a gente já soube, a gente teve a possibilidade de entender, que quando esse ser inteligente, em vez de fazer o bem, fez o mal, acaba sofrendo as consequências.
E esse sofrimento de consequências é um pouco árduo. Então, se dá para a gente trabalhar, se dá para a gente entender, dá para a gente poder absorver algo diferente, é importante dividir, é importante instruir, é importante amar. No conceito amplo da palavra, de poder pegar aquilo que você conseguiu absorver e com amor passar. E entendendo as lógicas, os caminhos, as escolhas, a história envolvida no processo, a Maria Regina agora vai conseguir juntar um pouco mais desse tecnicismo meu para poder compilar o porquê e os motivos desse inteligência, orgulho e humildade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Essa ideia da gente fazer a oratória em conjunto, na verdade, surgiu do Lima. Quando nós fomos fazer o curso de oratória da USE, ele viu que nós temos uma diferença de pensamento muito grande, mas ela meio que se complementa, porque ele tem esse lado que é mais teórico, mais científico, e eu tenho um lado um pouco mais sentimental. Então, quando a gente escolheu esse tema, na verdade, foi porque em uma semana a gente passou por várias experiências no mesmo sentido. A gente teve esse estudo que ele falou que a gente estava num estudo de um centro e a pessoa que estava monitorando o estudo foi questionada e não aceitou o questionamento. E aí ela falou, aonde já se viu alguém me questionar? Porque eu decoro o livro do Espíritos, o livro dos Espíritos, tudo que eu falo é baseado no livro dos Espíritos e ninguém me questiona. Nessa mesma semana, caiu do nosso Evangelho no Lar ser exatamente esse tema. A missão do homem inteligente na Terra. E, ou seja, de que adianta essa inteligência? Como nós usamos essa inteligência? Adianta você só ler um livro, você ter uma estante linda de livro, cheia de livro, e falar, olha, li todo, se você não aprendeu e não vivencia nenhum, então você não está sabendo usar todas essas oportunidades. E por que isso? Muitas vezes a gente usa dessa inteligência com orgulho. O orgulho ele meio que nos cega, né? E aí a gente acaba fazendo o tal do bezerro de ouro que cita no Evangelho. O que isso quer dizer? Né? O Evangelho fala que cada um faz um Deus ao seu gosto, né? Que é esse tal do bezerro de ouro. A gente vê hoje em dia aí, tem gente que mata em nome de Deus. Né? Tem gente que faz guerras em nome de Cristo. Ou seja, espera lá, Deus não quer guerra, Cristo também nunca quis guerra, Ele nunca ensinou isso para a gente. Mas essas pessoas interpretam de maneira orgulhosa esses ensinamentos e agem de maneira a tirar um proveito próprio. Ou seja, estão agindo com orgulho. E o que seria então orgulho, na verdade? Como é que a gente faz para saber se eu sou orgulhoso ou não? Leon Denis, no livro Depois da Morte, se refere ao orgulhoso da seguinte maneira. Entre todos os homens, ele é o que menos se conhece. Presunçoso, nada pode arrancá-lo do erro, pois ele evita com todo cuidado tudo quanto serve para esclarecê-lo. Odeia que o contradigam e não se agradam senão com a companhia dos aduladores. Ou seja, ele é o que menos se conhece. Né? E aí, às vezes, ele vai lá buscar ler muita coisa, porque, bom, eu não sei vocês, mas eu, enquanto espírita, algumas vezes já me deixei levar por esse orgulho, e aí você acaba vendo até pessoas de uma outra religião e fala, nem sabe o que está acontecendo, nem sabe o que vai acontecer. A gente, querendo ou não, faz isso. E aí você para pensar, não, pera lá, se eu sei, então, por que eu não estou usando o que eu sei para ajudar? Porque eu estou agindo com orgulho. Porque às vezes a gente pega essa inteligência que nós temos, tudo que nós colhemos e guardamos só para nós. E usamos só em nosso proveito. E como a gente usa esse orgulho, por exemplo? Eu brinco que o orgulho tem alguns filhos, né? Por exemplo, o melindre, que é a sensibilidade de porcelana. Muita gente, quando chega à casa espírita, chega aqui, escuta a palavra reforma íntima e mudança de conduta e não volta nunca mais. Porque a pessoa não consegue entender isso. A hora que você fala, olha,
isso que você está passando pode ser uma colheita de algo que você fez em alguma outra vida. A pessoa fala, imagina, eu sou um santo, eu nunca fiz nada de errado. Como assim eu estou colhendo algo ruim, sendo que eu sempre fui perfeito? E a pessoa não aceita. Nós agimos assim em outros aspectos da nossa vida, muitas vezes. Outro filho do orgulho, o próprio egoísmo. A pessoa age em proveito próprio, usa dessa inteligência para tirar proveito próprio, né? Egoísmo é quando nada mais no mundo importa. Você não percebe que aquilo está fazendo mal para outra pessoa. Interessa que esteja fazendo bem para você e você vai usar toda a inteligência que você tem para tirar um proveito daquilo. Mais eu falo que é a menina dos olhos do orgulho é a vaidade. Hoje em dia, em época de redes sociais, nada contra a rede social, quando bem usada, né? Muita gente se autopromove em cima de supostas caridades. Tem uma frase que diz que a caridade, quando divulgada, ela passa a ser vaidade. E o próprio Evangelho fala que se você está fazendo aquilo para se autopromover, para chamar atenção e para mostrar para os outros, você já está conseguindo a hora que você mostra. Então, a hora que chegar lá do outro lado, não vem cobrando bônus horas pelo que fez, porque não vai ter. Você não fez para se mostrar? Fez para se mostrar. Se mostrou, conseguiu o que queria. Ótimo, não cobre mais nada. Claro que quando a gente usa a página, por exemplo, aqui do centro, para você divulgar a doutrina, para você divulgar algum trabalho que faz, perfeito, ótimo. Chamar outras pessoas para que colaborem também, fazer campanhas, isso é bom. Mas não você sendo orgulhoso e egoísta para se autopromover apenas. Porque tem gente que só faz as coisas ali para os outros falarem, ai, como é bonzinho, não sei o quê, olha como você é perfeito. E aí você está agindo com vaidade, está usando de toda essa inteligência que tem, de toda essa tecnologia que é dada para tirar proveito próprio. E aí, mas como eu sei então se eu estou agindo com orgulho ou não? É só a gente se fazer algumas perguntas. Por exemplo, como que eu reajo perante uma crítica? Eu sei agir certo quando alguém chega até mim e me critica? Como que eu faço quando eu me deparo com um pensamento diferente do meu? E hoje em dia a gente tem visto muito isso com toda essa política que está agora no país, parece que está tendo algumas divisões que antes nunca foram vistas. Né? Não sei se é pela própria mídia, pela própria tecnologia, pelo jeito que se espalha as informações, mas as pessoas não aceitam. Tem gente deixando de ser amigo, tem família. A gente tem uma parte da nossa família que cessou, que se separaram, por conta de visões políticas diferentes. Ou seja, não sabe lidar com um pensamento diferente. Então a gente se faz essas perguntas. Quando eu estou me promovendo, eu estou promovendo a mim, eu estou promovendo a doutrina, o que eu quero com aquilo que eu estou fazendo mesmo? Para que eu estou usando essa inteligência? Porque eu sempre faço a seguinte pergunta. Quem que é mais inteligente? Uma pessoa que vem aqui no centro, escuta uma oratória, toma um passe, escuta uma prece, chega lá fora e tenta fazer um pouco do que aprendeu aqui, ou aquele que tem a estante de livro que leu todos, mas não faz nada do que está lá? Porque hoje em dia a gente ainda tem pessoas analfabetas, inclusive adultos analfabetos, e alguns muito mais inteligentes do que os que sabem ler. Por quê? Porque do pouco que eles aprendem, esse pouco que eles escolhem, eles aproveitam muito. E é isso a inteligência. Foi como o Paulo falou, é você se abastecer daquilo que você colheu. Eu sempre cobro de mim mesma o seguinte, quando eu vou ler qualquer livro, principalmente estudo, porque os livros lindos que estão ali não são para ser lidos, são para serem estudados e aprendidos. E eu sempre penso assim, a pessoa que abre o livro não pode ser a mesma que vai fechar. Se a hora que eu fecho o livro, eu sou a mesma pessoa que abriu, significa que eu só li, eu não aprendi nada. Ou seja, aquela leitura não me valeu. Porque vai ser só tempo perdido se eu não tirar nenhum proveito daquilo. Eu, como evangelizadora, inclusive,
né? Eu sempre falo, quando você evangeliza uma criança, essa criança também pode evangelizar um adulto. Eu já vi crianças que fazem evangelho para a avó que não sabe ler, por exemplo. E aí a criança pega o evangelho dela lá, mesmo que seja aqueles infantis, e ela consegue ensinar um adulto, consegue ensinar uma outra criança também, que ainda não sabe ler, e ela ainda consegue vivenciar aquilo melhor muitas vezes do que nós. Porque às vezes eu falo que a gente estuda para a gente tentar entender a simplicidade de Cristo. É tão difícil para a gente nos nossos pensamentos mundanos, né? Você fala, nossa, como assim tão simples? É tão simples. É que às vezes a gente se deixa cegar por esse orgulho e a gente acaba não vendo os caminhos que tem. E tem um exemplo muito bom que eu gosto de usar bastante, que está no livro Mensageiros, que é o exemplo de Isabel, né, que André Luiz fala lá quando eles estão lá no Rio de Janeiro, que eles precisam de uma casa para eles ficarem à noite. E aí ele narra essa casa extremamente simples, onde tem Isabel e seus 5 filhos. Eles têm também uma vida muito simples, mas muito cheia de fé. E aí Isabel, dentro dessa simplicidade, consegue fazer da sua casa um refúgio de bons espíritos. A gente lá em casa brinca às vezes que quando a gente no Evangelho no Lar consegue pelo menos auxiliar algum dos ruins que a gente leva, a gente já fica tão feliz, né? Imagina você pensar em fazer do seu lar um lugar onde só venham espíritos bons se refugiarem dos maus, além de tudo. E não fala ali de pessoas com mestrados, doutorados e grandes estantes cheias de livro. Não, fala de uma mulher simples, que costura para ganhar o sustento, e fala ali até que, eu acho muito bonito que fala que o filho mais novo tem fortes más inclinações, mas que ela trata com muito amor. Ou seja, esse pouco que lhe é dado, ela exemplifica, ela transmite esse amor para esse filho também. E o que é isso, na verdade? É o que a gente mais escuta aqui dentro da casa, né? Oração e vigia. É dessa inteligência que a gente está falando aqui. É de usar tudo aquilo que eu sei para evoluir. É de usar toda a oportunidade que me é dada para crescer. E como que a gente evolui? Amor ao próximo, caridade, tudo que a gente aprende aqui. Mas como que a gente consegue fazer isso? A gente não consegue usar essa inteligência para o bem do próximo se a gente não agir com humildade. A humildade ela é sempre uma palavrinha-chave que vem em qualquer lugar da doutrina, na verdade, né? E aí, o que seria então a humildade? Eu fui atrás de um conceito de humildade e eu cheguei ao seguinte, que diz assim: a humildade é a virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. O humilde não se deixa lisonjear pelos elogios ou pela situação de destaque que se encontre. Todo sábio é humilde porque sabe que só sabe pouco do muito que deveria saber. Impossível aqui a gente não citar Sócrates, só sei que nada sei. E uma que eu gosto mais ainda que diz assim: sábio é aquele que sabe o limite da própria ignorância. Quando a gente está aqui na Casa Espírita e a gente se propõe a estudar qualquer livro que seja, a gente percebe, quando a gente faz isso com humildade, a gente percebe o tanto que a gente ainda não sabe e o tanto que a gente ainda precisa saber. Mas para isso você tem que ser humilde. Porque senão você vai falar, eu já li 5 ali, tá bom, não vou ler mais nada, eu já sei tudo de espiritismo e pronto, não preciso fazer mais nada. E não. Né? Quando a gente é humilde de verdade, a hora que você lê aqueles 5, você fala, bom, né? Cadê o resto? Porque tem muito mais que eu preciso saber. Tem muito mais que eu preciso aprender. Porque não basta só saber, porque a gente tem que ser humilde para aprender e na hora de repassar isso também. Não adianta nada você ser humilde, aprender, guardar aquilo tudo para você e usar como uma forma de poder. Antigamente livros eram queimados por conta disso, né? Para que ninguém mais tivesse acesso àquilo. Hoje nós temos acesso. E aí como que a gente age com essa humildade? Assim como o orgulho, a humildade também tem alguns filhos. Né? Por exemplo, a própria tolerância, que é como que eu ajo com um pensamento diferente do meu? Simples. Se eu for humilde, eu posso entender aquele pensamento como algo novo para eu aprender. Aqui eu tenho certeza que ninguém pensa igual a ninguém.
Então eu posso chegar à conclusão de que nós temos uma riqueza de pensamento enorme. Por quê? Porque é bom que cada um pense diferente. É que nem lá em casa, nós somos assim. Ele é mais teórico em tudo, eu sou mais sentimental em tudo. E a gente se completa nisso, a gente aprendeu a se completar nisso. Então, quando eu tenho um pensamento diferente do meu, se eu for humilde, eu vou pensar, nossa, olha, uma coisa nova para aprender. Olha, uma maneira nova de se enxergar, um novo ponto de vista. E eu vou saber usar aquilo a meu favor, eu vou qual foi a palavra que você usou? Eu vou me abastecer daquilo, né? Outra filha da humildade, a paciência, a resignação. É a gente entender, é a gente ser humilde para entender que as coisas não são do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. E a gente usar isso, inclusive, essa resignação, essa paciência, para crescer sim. Falar, olha, então tá bom, não é para ser agora, eu vou aceitar, eu vou ver se tem outra maneira disso acontecer, porque às vezes a coisa não aconteceu porque está errado também. Né? Não é porque, não, eu quero e não vai ser. Não, às vezes não é para acontecer mesmo. E aí depois lá na frente você vai pensar, que bom que não aconteceu, ainda bem que não deu certo. Porque olha, não estava indo para o caminho certo. Isso é você usar da humildade para saber agir com essa inteligência. É você pensar nisso. E por último, mas não menos importante, é mais um filho da humildade, é o altruísmo. Ajuda ao próximo, o amor ao próximo. Então, tudo que eu sei que é bom, tudo que eu me abasteci, eu vou passar para o próximo. E a gente sempre brinca, né? Que não é você seguindo e mandando todo mundo te seguir. Não, é você acolhendo. Né? Ó, vamos. Entendeu? É que nem se faz com o rebanho mesmo, foi que nem Cristo faz com a gente. Ó, vai lá e busca se precisar. Não é falar, ó, se quiser você vem até aqui. Não, eu vou até você. Jesus sempre vem até a gente. Então a gente tem que passar isso adiante com quem a gente vê que precisa também. E o próprio Evangelho fala que se a gente não usar a humildade, nenhuma das nossas virtudes serão válidas. Essas virtudes serão como enfeite. É mais ou menos como se você usar um brinco, uma roupa, alguma coisa para você disfarçar algum defeito. Eu sempre brinco que é aquela história que preto emagrece. Preto emagrece, mas a balança ali sabe qual que é teu peso, não adianta vestir preto. Né? E assim, você pode se encher de virtudes. Se elas não forem executadas de maneira humilde, elas serão só adornos, serão só enfeites e terão esse valor só aqui, esse valor mundano, esse valor terreno. Depois disso, elas não passarão mais nada. E eu gostaria de finalizar lendo não é nem um texto, é um parágrafo, na verdade, e é um texto que chama Orgulho versus Humildade. Estava lá no site do Momento Espírita. E lá diz o seguinte: você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso e tão poderoso? É porque foi humilde o bastante para se colocar alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, seria uma ilha, e certamente estaria isolado. Que a paz de Cristo nos acompanhe no retorno ao nosso lar. Muito obrigada, gente.